Vamos de coluna aqui na nossa quinta-feira. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. E hoje na coluna Empreende Brasília, a gente confere o novo episódio do Heavycast com Ricardo Seques. Ele é empreendedor que está à frente do Rico Burger, que na semana passada recebeu premiação de uma das melhores empresas para se trabalhar, premiação dada pela GPTW. Uau, né? Uma daquelas histórias do nosso quadradinho que enchem a gente de orgulho. E a Carol Borges começou perguntando como é que tudo isso começou. Olha que legal. Quero saber da Rico, assim, como é que surgiu a Rico Burger? Como é que foi esse processo de empreendedorismo com a Rico Burger? Ah, legal. Eu, como disse, não participei ativamente da construção da BIF, eu acompanhei, né? Eu vi. Então, desde muito cedo eu ia em muitas degustações, assim. A carne é uma carne de muita qualidade, né? Pra quem entende de boi, de carne. A gente trabalha com Angus e trabalha com Wagyu, então... os restaurantes que trabalham com a nossa carne também ao redor do Brasil são restaurantes muito qualificados e tudo. Então, eu fui tendo acesso a esse meio gastronômico por conta da carne, como um fornecedor. Não como um dono de restaurante ou algo do tipo. E aí, quando eu estava no ensino médio ainda, eu fiz um curso de empreendedorismo, era tipo um Empretec do Sebrae, mas uma versão, obviamente, mais simplificada. E eu tinha que criar uma empresa. O que eu vou começar a fazer? Não foi a primeira ideia, mas foi a segunda. Cara, vou começar a vender espetinho. Pai, o que tá sobrando aí que você pode me vender, recorte e tudo, para eu poder, né, pré-produzir isso e vender na escola. Então, na parte prática, tinha que tirar uma empresa do papel. E o que aconteceu foi sair 3 vezes por semana mais cedo da aula, ele fez uma autorização. Eu ia pro bloco na frente da escola, acendia a churrasqueira, a galera saía, o espetinho tava pronto e eu vendia ali. Começou assim. Depois de algum tempo fazendo isso, né, eu fiquei, sei lá, quase 2 anos mais ou menos fazendo isso, veio uma oportunidade de fazer um primeiro evento gastronômico, a convite de um chefe que comprava a carne da Bife Passion. Então, Ricardo, eu vou ter uma barraca no evento, no CCBB e tudo. Não quer dividir essa barraca comigo? Eu vou vender arroz de pato e não sei o que, você não quer vender espetinho? Falei, cara... Quero, vamos lá. E aí começar a fazer evento foi um salto, assim. Então, nossa, eu vendia tipo 30, 40 espetinhos por dia na escola. Esse dia eu vendi 500. Uau! E aí, depois que isso foi acontecendo, um amigo da minha irmã me apresentou pro pessoal da R2 e eu fui fazer um na praia em 2016, né? Quem é de Brasília sabe, é o maior evento que a gente tem aqui. E aí, por conta do Na Praia, eu acabei conhecendo o Rick, que é um dos sócios da R2. E ele, um dia, eu era bem operador nessa época, né? Então, quando eu falo que eu tava no evento, era eu na churrasqueira, né? Um amigo no caixa, o outro amigo passando farofa. Então, era muito assim no começo. E aí, um dia, eu tinha ficado até tarde, cheguei lá cedo, o Rick virou e falou, pô, Xará, a carne da sua família é uma carne incrível, você é um menino super ralador, nunca pensou em fazer um hambúrguer, não? Acho que essa tendência tá começando forte. Tentei trazer uma hamburgueria do Rio pra cá, eles não quiseram vir e tal, tô com isso na cabeça. Acho que vai estourar em Brasília também. E aí, na época, eu tinha 18 para 19 anos, né? Então, pô, o dono da R2 fazendo na praia, né? Me falando isso, assim, foi uma coisa que eu até brinco com ele hoje, assim. Falo, caraca, irmão, muito obrigado porque você acreditou em mim em uma época que nem eu acreditava. Assim, eu não sei o que você viu, eu acho que você era um maluco, né? Mas obrigado pela oportunidade, mudou minha vida isso. Visionário, né? Foi quem Pode teve visão. ser, E talvez um pouco imprudente, corajoso, sei lá, mas sou muito agradecido por isso. E aí foi quando a gente começou a conversar sobre montar uma hamburgueria. Depois veio a Rê, veio o Lucas também, né? Que são nossos 4 sócios fundadores, cada um com seu papel. E aí a gente falou, cara, a R2 tá fazendo esse nível de evento em Brasília. A Bife Passion com esse nível de carne ao redor do Brasil. Se a gente for montar uma hamburgueria, não dá pra ser qualquer hamburgueria. Tem que ser uma hamburgueria muito rica, né? Então, se a gente partiu daquela frasezinha do tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é muito dinheiro. Se dinheiro não é a única forma de riqueza, qual mais é? E como é que a gente constrói um lugar que talvez possa ser capaz de, hoje, nossa missão, né, declarada, enriquecer aquilo que toca com as próprias mãos. Começando de dentro para fora, né? Então, das lideranças, depois pro time, depois pro cliente, depois pra sociedade, por aí vai. Então, rico pra gente hoje talvez, sinônimos seriam educar, transformar, evoluir, desenvolver, melhorar, vamos chamar assim. Como é que a gente faz isso vendendo hambúrguer? Bom, e o bate-papo nesse episódio foi tão cheio de reflexões relevantes aí, sobre transformação, propósito, expansão e gestão de pessoas, que não coube no corte, e outras práticas que o Rico Seques da Rico Burger compartilhou podem ser ouvidos, tá? Mas a gente vai ouvir agora o bloco 2, em que ele compartilha algumas práticas de gestão de pessoas e fortalecimento da cultura alinhadas ao propósito da empresa. Vamos ouvir um trechinho.
Vocês têm algumas práticas, você falou de GPTW, mas vocês já têm há muitos anos, muito antes de vir aí essa questão da referência, né, de estar nesse grupo aí ranqueado de melhores empresas para se trabalhar. Como é que vocês construíram isso? A que você atribui, que práticas internas, de forma bem tangível, você entende que foram práticas essenciais para vocês chegarem num reconhecimento como esse? Algumas práticas que eu acho que fazem muito a diferença pra gente no dia a dia e que se alguém fosse me perguntar por onde começar, por onde eu começaria em quase qualquer cenário. Não são todos os cenários. Então, primeiro sobre a Great Place, é isso, né? Honestamente, se você tem uma consultoria e quer certificar a Great Place, desculpa, não é a certificação que vai levar a sério se você tá, fazendo um bom trabalho ali ou não. Eu acho que é uma coisa mais de base, essa é a minha visão. Então, tem uma rede grande de hamburgueria do Brasil, que bota lá que é Great Place to Work, mas é o administrativo deles que é Great Place to Work. Pô, acho que é mais um desses sintomas do mundo, do parecer mais que ser, né? A nível de princípio, como é que a gente norteia o que é enriquecimento humano para rico? Então, a gente mudou o nome RH para humano, rico pra gente é esse desenvolvimento e tal. Então, podia ser desenvolvimento humano. A gente botou enriquecimento humano porque é nosso nome. 3 frentes principais. A primeira é autodesenvolvimento. Então, isso é a perspectiva da pessoa se transformando, em alguns cenários, a partir do senso individual dela. Então, isso tem a ver com saúde física, mental, emocional, financeira. A gente pode falar a nível de consciência, se a gente quiser, mas o indivíduo ali, como corpo, mente, o que a gente quiser chamar. Um segundo pilar que é pertencimento. Então, pertencimento é se sentir parte de algo além de você. Essa ideia de cooperação. Sim. Porque nós somos seres sociáveis, né? Não dá pra viver sozinho, é impossível. Solitude é bom em algum nível, mas solidão é uma das coisas que mais mata no mundo hoje, né? Então, como é que a gente cria um lugar em que as pessoas se sintam parte, sendo 100% aceitas como elas são? Essa sensação do pertencimento tem a ver com você ser aceito dentro do barco sendo quem você é, saber para onde o barco está indo e como está o barco. Então, noções de respeito, diversidade, transparência radical são coisas que entram muito aqui. E um terceiro ponto, que é o de remuneração. Então, a gente precisa enriquecer nosso bolso também. Então, o que a gente consegue a nível de salário, benefícios variáveis e pele em jogo, que é um dos pilares que a gente tem, né? Então, todo mundo ter acesso ao PLR, por exemplo, e ter algum tipo de resultado, fazer com que essa pessoa possa ganhar mais do que o mercado trabalhando com a gente ali, e por aí vai. Então, esses são os 3 pilares que norteiam isso. Práticas que eu acho que fazem muita diferença pra gente, as mais fáceis eu vou falar, tá? Vou falar uma de autodesenvolvimento, uma de pertencimento e uma de remuneração. Sobre autodesenvolvimento, a mais básica de todas. A gente começa todas as nossas reuniões com minutos de silêncio, quase todas, e com um check-in emocional. Como a gente está se sentindo, chegando nessa reunião e por quê? Só isso. Meu nome é Ricardo, eu trabalho aqui há tantos anos, por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião com um time, né? Cara, hoje minha nota é 6, porque, sei lá, eu acho que meu gerente fez isso aqui, ou a minha filha tá passando por um problema em casa, ou é um 9, porque minha filha nasceu, ou é um 2, porque meu pai morreu, ou tanto faz. Você sabe como a pessoa chega ali. Nisso você desenvolve nas pessoas automaticamente um contato mais forte com presença ali, porque você tem que perceber como você está se sentindo para falar como você está se sentindo. Então isso já é uma coisa. E 2, você faz com que todo mundo entenda como aquela pessoa está naquele momento. Porque uma das coisas que a gente insiste e já viu que não dá certo é querer separar demais vida pessoal e vida profissional. Claro que tem papéis diferentes, né? E a gente tem que se portar de acordo com papéis. Isso existe. Todas as teorias de Jung, sei lá. Mas ao mesmo tempo, eu não devo lidar com uma pessoa da mesma forma na semana que o pai dela morreu ou na semana que o filho dela nasceu. São 2 coisas completamente diferentes. Trazer isso, né, pro conhecimento de todos é uma coisa que faz muita diferença. Essa prática a gente tem há mais de 7 anos na Rico. É muito simples e que conecta as pessoas em um nível que só fazendo por alguns meses você vai perceber. Pertencimento. Vou falar uma coisa que a gente faz também. 2, uma pra dentro e uma pra fora. Pra dentro, mesa rica. É o treinamento que a gente faz uma vez por mês com os funcionários para eles degustarem produtos. Só que como é que a gente faz isso? A gente fecha a loja por 1 hora, a gente faz os produtos, todo mundo respira antes de comer, todo mundo faz um check-in emocional, todo mundo come sem mexer no celular, todo mundo tem 1 hora para viver esse momento e todo mundo pode conversar nessa hora, para esse caso específico, só sobre coisas boas. Então, isso é uma ação de pertencimento prática que a gente tem. Não é só come o produto aqui que você vai vender. Mas é tentar trazer essa ideia de que, caraca, isso aqui, né? Pô, parece uma mesa de família. Não que eu acho que a empresa tem que ser uma família, mas traz um pouco mais desse componente ali. E que é a experiência que o seu cliente tem no seu negócio. Exato. Quando ele vai lá comer o hambúrguer, ele vai lá pra falar de coisas boas, pra ter um momento leve, né? Então, de fato, é você aproximar o máximo que você pode. Super bacana, que prática incrível.
É isso, minha gente. Papo enriquecedor, né? Então, gostou aí do bate-papo da Carol com o Ricardo Seques, da Rico Burger? Tem muito mais lá no canal da Heavycast no YouTube. Se inscreve, confere lá o episódio completo. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.